Bom dia, meus irmãos e amigos que nos acompanham no nosso canal do YouTube, canal da Igreja Batista Independente de Bonfim Paulista. Estamos aqui nessa manhã para trazer mais um estudo nessa epístola que Tiago, servo do Senhor Jesus Cristo, nos trouxe, inspirado por Deus, uma epístola prática com os ensinamentos daquilo que nós, como cristãos, devemos fazer, como devemos agir. Nessa manhã, nós vamos estudar apenas um versículo dessa carta, versículo 26. Eu coloquei o título nessa mensagem de Pirita. Você que me ouve aqui, talvez não conheça essa palavra, pirita, que deu o título a essa mensagem. Mas a pirita é um mineral de ferro, muito parecido com o ouro, mas de valor imensamente inferior. A pirita, por essa semelhança com o ouro, ela é conhecida como ouro dos tolos. Ela parece, mas não é. Assim como alguns religiosos, conforme Tiago 1,26 nos apresenta, parecem pessoas espirituais e tementes a Deus, mas na verdade não são salvos, estão se auto-enganando. Muito triste. Pessoas que pensam ter a vida eterna, mas são perdidas em seus delitos e pecados, como disse o apóstolo Paulo. Sabe, irmãos, duas atitudes são necessárias como partes integrantes do verdadeiro culto a Deus. A primeira, apresentada aqui em Tiago 1,26, é o cristão dirigir-se para dentro do mundo. E o próximo estudo, Tiago 1,27, nós vamos ver que cultuar a Deus também é preservar-se diante do mundo. Mas isso no próximo estudo. Hoje, estamos aprendendo que na religião vã, o ser humano não adora a Deus de verdade. Quais as características da religião de quem não adora o Criador? Nesta manhã, veremos 3 características da religião daqueles que não adoram a Deus, muito embora são religiosos. Essa é a religião desvalorizada, da palavra vã. Veja aí Tiago 1,26, que eu leio agora para vocês. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião desvalorizada, da palavra vã, que significa sem valor, inútil, imprestável. Ela tem 3 características, como eu disse. Ela é espalhafatosa, ela é dolosa e ela é enganosa. Nós vamos examinar essas 3 características bem a miúde. Em primeiro lugar, de Tiago 1,26, da expressão, se alguém entre vós cuida ser religioso. Vamos ver essa característica de ser espalhafatosa, a religião inútil, do verbo cuidar. Essa característica vem, como eu disse, do verbo cuidar. A pessoa tem muita preocupação em se demonstrar para os outros alguém religioso, alguém que teme a Deus. É a preocupação dela em se apresentar assim. Ela mais deseja parecer espiritual para os homens do que, na verdade, quer adorar a Deus. Há muito espetáculo a fim de parecer religioso aos olhos dos outros homens. Quando os homens estão mais preocupados em parecer ou cuidar serem religiosos do que, na verdade, são,
É sinal de que a religião deles não é mais do que vã. Nas palavras de Jesus, este religioso é um artista, um encenador, um hipócrita. Vive o personagem de ser religioso, mas na verdade apenas representa, mas não teme a Deus. Vejam o que Jesus disse sobre um grupo de religiosos assim, em Mateus 23, versículos 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Assim também, vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Essa pessoa que cuida ser religioso acredita que está prestando um culto a Deus com suas atitudes. Esse é o significado da palavra religioso aqui no texto. Alguém que presta culto a Deus. A palavra religioso, do grego treskos, significa dado às observâncias religiosas. Neste contexto, ela se refere à frequência aos cultos e a outras observâncias religiosas, tais como a oração pública, ofertas, esmolas, jejum, ajuda em asilos e etc, etc. Este é um homem que é cuidadoso nessas observâncias, mas falha no controle de sua fala e engana-se a si mesmo. Por isso sua religião é desvalorizada aos olhos de Deus. Não presta para nada. Sabe, eu dou um exemplo. Eu tenho 2 cães aqui na minha casa, da raça Shih Tzu. Eles são 2 religiosos, mas eu já falei para eles, para o Nick e para o Joey. Os 2 estão indo para o inferno. Entenda, né, o que eu estou falando? Uma ilustração. Mas por motivos diferentes. O Nick é um fariseu, que eu quero ilustrar aqui. E eu já falei para ele, Nick, não faz isso. Ele já apanhou. Ele sabe que ele não pode subir no meu sofá. Mas é eu virar as costas, ó o Nick lá no sofá, deitado, espreguiçoso, folgado. Mas na minha presença, ele nem ousa. Assim é o fariseu, como o Nick. Na frente parece todo santo, mas por detrás apronta as artes, os pecados, né? O outro, só para matar a sua curiosidade, é um idólatra. Não é o nosso assunto aqui hoje. Mas ele tem como Deus eu mesmo. Eu já falei para ele, Joe, eu não salvo ninguém, Joe. É só Jesus Cristo que salva. Mas ele não acredita. Então, se ele não se converter, né? Mas fica aí essa ilustração para você entender o que é alguém hipócrita. Alguém artista, um encenador. E olha que Tiago colocou uma oração condicional aqui. Ele fala assim, ó, se alguém. Ela é uma oração, no grego, de primeira classe, onde a oração principal é considerada como uma realidade. Esse homem aqui, que está se auto-enganando, ele acredita de verdade que está prestando um culto a Deus. Que pena, não é? Mas ele não consegue dominar a sua fala. Sabe, irmãos, amigos, cristianismo é a religião do coração. Cristianismo impõe nova vida, dedicada integralmente a Jesus. Não é a religião de domingo. Você não está fazendo um favor a Deus, dando o seu dízimo, sua oferta missionária, e indo ao culto uma vez por semana. Ser cristão é nova vida, é integralmente pertencendo a Jesus Cristo. Jesus disse para a mulher samaritana, lá em João 4,
que o verdadeiro adorador é aquele que adora o Pai em espírito e em verdade. O cristão verdadeiro adora a Deus em espírito, isto é, interiormente, de todo o coração, independente do local, do dia ou da presença de pessoas. A pessoa que adora em espírito adora a Deus interiormente com a atitude correta de coração, porque vive para glorificar o seu Deus, o Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, ele vai pagar as suas contas. Se ele tem a oportunidade de furtar, ele não vai fazer isso sem ser descoberto, porque ele está mais preocupado em adorar a Deus. Ele trabalha, ele dá bom testemunho da sua vida, porque ele segue as orientações de Deus em sua palavra, mesmo quando outros não estão para ver. A pessoa deve adorar não simplesmente em conformidade externa a ritos e lugares religiosos, mas adorar a Deus constantemente, a todo momento, em todos os lugares. O verdadeiro cristão adora a Deus em verdade, ou seja, em conformidade com a palavra de Deus. Então, primeiro dando um outro exemplo aqui sobre adorar em espírito. Sabe, jovem, você que está me vendo agora e tem sua namorada crente no Senhor Jesus, o seu namoro vai ser santo, mesmo quando você está a sós com ela, tá bom? Isso é adorar em espírito. Adorar em verdade, como eu dizia, é adorar em conformidade com a palavra de Deus. Significa obedecer a Deus. Significa tomar as decisões pessoais na vida conforme Deus orienta em sua palavra. Só adora a Deus em verdade aquele que se aproxima do Criador por meio do Evangelho de Jesus, único Senhor e suficiente Salvador. Ninguém que tem Maria, por exemplo, como mediadora, adora a Deus em verdade. Porque em muitos textos, por exemplo, 1 Timóteo 2,5, está escrito lá, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ninguém que tem o coração nas riquezas adora a Deus em verdade, como muitas das religiões que pregam aí o evangelho da prosperidade. Todas, né? Que pregam o evangelho da prosperidade. Não adoram a Deus em verdade, porque ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, as riquezas, que é aquilo que faz as religiões, e eu não chamo de igreja, que pregam o evangelho da prosperidade. Adorar o Pai em espírito e em verdade só é possível alguém que morreu para o mundo. Em Marcos 8,34, Jesus diz assim: e chamando assim a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O discípulo de Cristo é alguém que tomou 3 decisões, segundo a palavra de Jesus. Ele negou a si mesmo. Ele faz a vontade de Deus, não a sua própria vontade. O cristão não é um egoísta. Cristianismo, meus amigos, significa Jesus no centro da sua vida. Significa que você quer e vai, em obediência à palavra de Deus, fazer a vontade de Deus. Diferente do que prega o mundo, o humanismo é o homem no centro, a sua vontade, os seus desejos. O importante é ser feliz. Mas não o cristianismo bíblico. O cristão obedece a Deus, porque ele quer glorificar a Deus. O cristão verdadeiro toma a sua cruz. Sabe o que significa isso? Tomar a sua cruz naquele contexto? Morrer para o mundo e viver para Deus. Um total comprometimento com o Senhor Jesus Cristo. Até morrer, se preciso for. Como a igreja primitiva nos deu o exemplo. E a terceira decisão que um cristão genuíno permanece fazendo é seguir a Jesus Cristo. É a perseverança, é o continuar continuando. Ele não é um turista na igreja que passa um tempinho lá, como Jesus ilustrou na parábola do semeador.
de dois tipos de pessoas que ficam um tempo e depois se afastam. Não, o crente, o cristão verdadeiro, ele continua, ele persevera a seguir o seu mestre, o seu Senhor, a Jesus Cristo, durante toda a vida. Então, irmãos e amigos, a religião desvalorizada, ela tem primeiro essa característica. É a religião dos homens, ela é espalhafatosa. Mas em segundo lugar, ela é uma religião dolosa, da expressão não refreia a sua língua. Essa pessoa não consegue dominar a sua língua. Ela é dolosa porque a pessoa tem a intenção de fazer o mal com sua fala, porque ela não tem controle sobre o que fala, porque falta Deus em seu coração. Essa pessoa tem outro Senhor, não está sendo dominada pelo Senhor Jesus Cristo, Deus que é amor. Jesus esclareceu isso em Mateus 12:34. Ele disse assim: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Se Jesus não é o Senhor de todo o coração da pessoa, então este coração está cheio de maldade, o que não provém de Deus, como nós já aprendemos em Tiago. O cristão cheio do Espírito Santo é controlado por Deus, fazendo a vontade de Deus. Já a pessoa que tem o coração cheio de maldade terá este mal transbordando, jorrando por sua boca. Quem domina o coração do cristão é o Espírito Santo. Por isso ele faz a vontade de Deus e não é dominado pelo mal. Não refrear a língua é falar o que não era para ser falado, é destruir. Quem fala demais pode até estar falando a verdade, mas age para caluniar, afundar, destruir o próximo. Paulo nos orientou na Epístola aos Efésios que o cristão deve falar a verdade, mas em amor. E essa pessoa não faz isso. A pessoa não está edificando vidas quando fala, nem tem o objetivo de pacificar. Sabe, meus amigos e irmãos, o cristão apaga incêndios, não provoca contendas. O cristão edifica uma pessoa, não a destrói. Assim como Jesus, o seu líder, o seu Senhor, o cristão não esmaga a cana quebrada e também não apaga o pavio que fumega. Expressões de Mateus 12:20, Isaías 42. Ou seja, o crente não acaba de matar o irmão caído, destruído pelo pecado, pelas más escolhas que fez. O cristão levanta o caído, ergue, restaura o Filho de Deus. Ergue os feridos, acende novamente a chama da luz de Cristo no coração da pessoa que está quase morrendo, se apagando pelo pecado. Sabe, nós crentes no Senhor Jesus devemos falar para edificar, devemos falar para consolar, falar para pacificar, falar para restaurar, falar para ganhar o irmão. Fale para adorar a Deus, fale para fazer a obra de Deus e não estará cometendo o pecado de não refrear a sua língua. Pior que falar desnecessariamente é praticar a maledicência. Quando uma pessoa deliberadamente fala mal do seu próximo, isto é pecado. E quanto inveja, ciúmes, fofoca e desprezo estão por trás da maledicência. Eu quero terminar essa segunda característica da igreja desvalorizada, da igreja da religião vã, com Provérbios capítulo 6, versículos 6 a 19. Só a leitura já é suficiente para ilustrar isso que eu estou dizendo aqui. Estas 6 coisas o Senhor odeia. Viu aí? O Deus de amor odeia também. Vamos ver o que Deus odeia, o Criador. Agora, a 7ª, que é o que eu estou destacando aqui, a sua alma abomina. Então vamos ver.
olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para fazer o mal e a testemunha falsa que profere mentiras. 6 atitudes que Deus odeia. E a pior de todas é a 7ª, que a sua alma abomina. E o que semeia contendas entre irmãos. Você é um crente no Senhor Jesus? Pacifique, restaure, erga, levante, ame o seu irmão, que precisa de ajuda. A religião desvalorizada tem 3 características. Já vimos 2 hoje. Ela é espalhafatosa, um espetáculo para homens, não para Deus. Ela é dolosa, tem a intenção de fazer o mal para os outros. Em último lugar, é uma religião enganosa. De Tiago 1,26, antes engana o seu coração. Vamos ler de novo o versículo todo? É só um versículo, né? Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. Muito triste isso. Alguém que auto-engana-se. Toda pessoa é aquilo que faz, não aquilo que ela própria fala que faz. Muitos religiosos estão se auto-enganando. Pensam que são salvos, que têm a vida eterna, mas irão acordar no inferno. Por 2 vezes no capítulo 1, Tiago chama a atenção dos seus amados irmãos sobre o perigo de auto se enganar. Uma nós já vimos no versículo 22, em outro estudo, e agora estamos vendo aqui de novo no versículo 26. Interessante que Jesus alertou sobre isso também. Em Mateus 7, no Sermão do Monte, eu leio para vocês, versículo 21 a 23, por causa da seriedade do assunto. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. No exemplo dado por Tiago, a prática da iniquidade aqui é falar o que não é para ser falado e também praticar a maledicência, como já vimos. A pessoa pratica muitos atos religiosos, acreditando que estas obras lhe darão acesso a Deus, comunhão com Deus, vida eterna. Mas ele continua falando mal do próximo, não refreia a sua língua. E nós sabemos pela palavra de Deus que a salvação não é por obras, mas é pela fé no Senhor Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, diz o apóstolo Paulo. Me desculpem. A religião é vã de quem age assim. Tiago afirma de quem age não refreando a sua língua, né? Que essa pessoa pratica um culto a Deus vão, ou seja, inútil, sem qualquer valor. Por isso essa religião vã foi chamada por mim de desvalorizada. Cultuar a Deus assim, praticando a maledicência e não refreando a língua, não tem qualquer valor para Deus. É pura perda de tempo. Falar mal do próximo ou não refrear a sua língua destrói o culto verdadeiro a Deus. Então esse culto é vão, um nada, um vazio. A pessoa está se enganando. Pensa que é salva, mas vai acordar no inferno. Então, como alguém que me ouve pode adorar a Deus verdadeiramente? Como pode alguém ter vida eterna? Sabe, meus amigos, a salvação, e irmãos, é uma obra realizada por Deus, convencendo o ser humano de seu pecado, a sua injustiça e a condenação eterna.
Quem quer a salvação de alguém precisa do maior milagre. É por isso que eu oro todos os dias por cada uma de nossas crianças, para que no momento que elas tenham entendimento do pecado, do juízo, elas venham a render-se de todo o coração a Jesus Cristo. E você, pai e mãe, e você que ama uma pessoa, ou filho, que é crente, mas tem uma pessoa condenada, você precisa do maior milagre, realizado pelo Espírito Santo. Ore, jejue, derrame lágrimas para que almas sejam salvas. E você que me ouve? Talvez está dizendo, pastor André, eu não tenho certeza de ter vida eterna. Sabe, eu vou te dar a resposta bíblica, o que você deve fazer. Lá de João 1,12, Deus diz assim para a humanidade, mas a todos, você que me ouve, está o seu nome aí, quantos o receberam, receberam a Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Receba Jesus como único Senhor, como suficiente Salvador. Invoque a Ele, ore, peça para Jesus te salvar, te perdoar os pecados e faça isso agora. Jesus é Deus eterno, vai te perdoar e te dar vida eterna. Sabe por quê? Porque Ele morreu na cruz para pagar os pecados da humanidade. Mas Jesus é Deus vivo, ressurreto, todo-poderoso para salvar todo aquele que o invoca em espírito e em verdade. Todo aquele que adora, todo aquele que clama, que ora, que pede, Jesus, salve a minha alma. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Para você, meu irmão crente, ter Jesus como único Senhor significa obedecê-lo. Crente, ter a Jesus como suficiente Salvador significa que Ele e mais ninguém é suficiente para a sua felicidade. Sabe, irmãs, não é aquele sapato de R$ 600 lá da loja mais cara do shopping que vai te fazer feliz. É Jesus Cristo, a sua vida com Ele. Viu? Então, eu concluo agora aqui o nosso estudo de hoje. 3 características da religião vã, desvalorizada. A primeira é uma religião espalhafatosa. E eu quero que você que me ouve, que ouviu, tome esta decisão em relação a isso. Eu prestarei culto a Deus, adorando a Jesus Cristo, em espírito e em verdade. Tome essa decisão neste dia. Outra decisão é imposta para quem me ouviu aqui, com relação à característica da religião dolosa. Decida. Eu prestarei culto a Deus, adorando a Jesus Cristo, em todo o meu falar e também no meu silenciar. Faça isso. Cuide da sua boca, que deve sair só bênção de Deus. E a terceira decisão que eu quero que cada um de vocês tome, com relação à religião enganosa. Decida. Eu prestarei culto a Deus, tendo a Jesus Cristo como meu único Senhor e suficiente Salvador. Faça isso, meus irmãos, meus amigos, para ter vida eterna, para honrar o Senhor Jesus Cristo. Vamos ter uma palavra de oração e nós encerramos esse estudo. Pai, no nome do nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, chegamos diante do Senhor e pedimos que essa palavra, como já oramos antes, possa ser bênção na vida de muitos crentes, Pai, espalhados pelo mundo, para a tua igreja em Bonfim Paulista. Oro que o Senhor salve almas, convença pecadores do pecado, da justiça e do juízo, e deles a vida eterna. Com o perdão dos meus pecados, Pai, que eu oro e agradeço. Amém.
Você que me ouviu, não deixe de nos ajudar, ativando aí o sininho, se inscrevendo no canal. Nós estamos plantando a Igreja Batista em Bonfim Paulista, uma igreja tradicional que quer ver almas salvas e a edificação dos crentes. Nos ajude, divulgue esse vídeo. Dê o joinha aí, porque nós queremos crescer para a honra e glória de Jesus Cristo. Deus os abençoe. Um bom dia a todos.